Olá, bem-vindo ao Pequenas Indústrias, Grandes Resultados, o programa onde nós ajudamos as pequenas indústrias a se tornarem mais lucrativas. Eu sou o William Assis e hoje nós vamos falar um pouco sobre um pensamento que eu vi que é muito comum entre microempresários e pequenos empresários da indústria, né? Eles sempre tem aquela frase lá que a vida sempre foi assim, para que mudar? São resistentes à mudança, né? Principalmente eu vi isso em pequenas indústrias, né? Onde a maioria delas eram empresas familiares que resistiam muito à mudança. A coisa vinha acontecendo, teve um certo sucesso, teve um crescimento e esse crescimento ficou enraizado nas práticas que sempre foram tendo os empresários, né? E isso vai passando de geração em geração, vai passando de pessoa para pessoa e as coisas vão sempre andando assim. E, e as mudanças, a gente vê que elas novas coisas novas, né? Exigem novas regras, novos pensamentos, novas atitudes, né? Quando tem alguma coisa nova que o empresário ele vai receber alguma coisa, vai receber alguma notícia, alguma tentativa de inovação para melhorar, para buscar melhores resultados e já vem aquela sensação de talvez sair da zona de conforto ou talvez venha um trauma de alguma mudança que fez anteriormente e deu problema. Então implica em novas regras, novas atitudes, novas formas, né, de se pensar. E isso acaba até deixando as inovações de lado, as mudanças de melhorias de lado. O desconhecimento daquilo que é novo é que provoca muito essas coisas, né? E tem até aquela frase que time está ganhando não se mexe. A minha empresa ela tá bem desse jeito que tá. Eu não preciso, eu não vou, não quero mudar. Ela tá andando bem assim. É igual vem aquela analogia que tem aquela historinha, né, do sapo que é colocado numa o sapo que é colocado numa panela com água fria, essa água vai esquentando, o sapo está lá dentro, a água vai esquentando tão devagarzinho, tão gradativamente que ele não sente essa mudança. Quando vai ver, já foi. E, e não atenta, né? Eles não atentam, tendo essa objeção, eles não atentam para as mudanças que isso o que isso pode provocar na empresa. O que a aversão à mudança ou o costume de trabalhar sempre naquele mesmo ritmo, daquela maneira, pode ser muito prejudicial para as empresas, principalmente as micro e pequenas indústrias, que é o ramo aqui onde eu tenho mais conhecimento, onde eu tenho mais vivência. Esses pensamentos eles contribuem para a estagnação, para a empresa não crescer. A empresa pode parar de produzir, né? Fracassar, porque essas mudanças podem ser, não, elas são até, essas mudanças não, a falta de mudança é até prejudicial em relação ao crescimento, ainda mais nos dias de hoje, né? Porque o mercado muda, está sempre em constante mudança. Cada ano que passa tem muito mais novidade, tem muito mais competitividade no mercado. O mundo está cada vez mais competitivo. As novas empresas estão chegando, concorrentes estão chegando. Empresas, até mesmo de pequeno porte, de outros lugares, de outros países, vêm para o Brasil e acaba acirrando muito mais essa competitividade. E são empresas talvez até com mentalidades de inovação e de mudanças muito fáceis, mente muito aberta para isso. E isso, para a empresa que é aquela empresa tradicional, que é aquela empresa muito enraigada, muito presa nas raízes iniciais, não que não tem que ter ligação com a raiz, sim, mas tem que ser uma ligação, mas com mente para poder mudar, para se manter no mercado. Os clientes nossos também mudam bastante, novos perfis de cliente. Antigamente, você fornecer um produto com qualidade e com preço justo era diferencial, era bom, a empresa prosperava com isso. Hoje não, hoje em dia tem vários tipos de clientes que exigem muito mais outras qualidades, muito mais outros atributos que não só o preço e não só a qualidade. Dependendo do produto, ele quer ter uma boa experiência, o atendimento tem que ser bom, os prazos têm que ser menores, a forma de lidar com o cliente muda muito e a gente tem que estar atento. Se a gente não mudar para isso, a gente pode estar prejudicando, puxando o freio de mão do crescimento da nossa empresa. E maquinário também muda. Maquinário aqui é a tecnologia. A tecnologia vai crescendo, vai aumentando cada vez mais. E tem muitas empresas que ficam
grudadas, presas nas suas convicções daquela máquina antiga, ela é boa, ela ainda está dando o seu rendimento, ela está trabalhando, entregando aquilo que sustenta a empresa. Mas esse pensamento pode fechar você para a realidade que o tempo passa, a máquina fica velha. Ela pode estar produzindo, era uma boa máquina, máquinas antigas principalmente, né? Elas são muito robustas, muito fortes, feitas para durar bastante mesmo, mas o tempo passa até para as máquinas. E isso é uma coisa que força a gente a pensar numa mudança e não ficar nessa mentalidade de que ainda está tudo bom. E os modos de produzir também se alteram, também se atualizam. Hoje em dia, o que você faz na sua empresa, o produto que você produz, comparar com 5 anos atrás, com 10 anos atrás, você fazia de uma outra maneira. Hoje o processo deve ser muito mais rápido, existem máquinas, existem processos mais atualizados que você faz isso mais rápido. Você entrega muito mais produtos do que você comparando com um período aí de 5, 10 anos atrás, que isso também é um ponto, é um fator das mudanças externas que praticamente nos obrigam a pensar nisso também dentro da empresa. Matéria-prima, insumos, tudo muda e tudo é muito mais moderno, novas maneiras também dos seus fornecedores produzirem influencia diretamente também no seu negócio. E o modo de consumir energia também muda. Se o maquinário muda, se os processos mudam, o consumo da sua energia também ele é alterado, ele é afetado. Então isso tudo, trazendo para o nosso mundo aqui, o mundo da eficiência energética, o mundo aqui do projeto Eficiência, isso vale a pena a gente avaliar o quanto que esse consumo dessa energia elétrica mudou nos últimos anos e como que foi essa mudança na sua empresa. Pensar também no seu maquinário, como era o seu maquinário antigamente e como ele é agora, como é o seu processo que você usa para poder fazer o seu produto, e também pensar nos seus fornecedores. Existem empresas, eu conheço algumas empresas, pequenas empresas, que têm os seus fornecedores de 10, 15 anos, que fornecem insumo, que fornecem matéria-prima para eles há muitos anos, e é um fornecedor só. Às vezes você está ligado, o empresário está ligado naquele fornecedor. Qualquer problema que acontece com ele, você não tem para onde correr, e isso afeta diretamente, né, o seu processo. Então a gente, trazendo aqui para a nossa realidade, valeria a pena você pensar, olhar o mercado externo, olhar como está a situação hoje, comparar com o passado, para ver onde que a gente pode buscar alguma alternativa de mudança, abrir um pouco a nossa mente para poder olhar isso. Porque sempre é bom melhorar e sempre há como melhorar. Você não precisa fazer mudanças drásticas, não precisa sair fazendo mudanças porque o mercado às vezes o mercado te pressiona a fazer mudança e você com aquela mentalidade que não precisaria mudar, ou a hora que a água sobe, né, que você vê que está no sufoco, vai tentando mudar tudo de uma vez. A gente pode fazer isso com pequenas e constantes mudanças. Analisa, avalia como que estava antes, o que pode mudar, o que tem de melhoria, colocar uma análise mais criteriosa para poder ir fazendo. E até me lembrou, eu tenho um exemplo para mostrar de uma indústria de autopeças, né? Uma indústria que fornece peças para a indústria automotiva. Então desse exemplo que eu vou te mostrar, tem os dois lados, né? Tem o exemplo de como não fazer, que quando tem aquela mentalidade de que do jeito que tá bom, e depois de uma análise de ver alguma possibilidade, quando se abre a mente para as mudanças, que o processo pode melhorar bastante. Essa empresa ela tinha uma linha, né, de estamparia, um processo de estamparia que três ou quatro linhas de estamparia. Então a peça bruta chegava, entra nas máquinas para estampar, toda estampagem sobrava aqueles retalhos, aqueles cavaco, né, que sai do produto bruto. Então todas essas linhas iam prensando e aqueles retalhos, aqueles cavacos iam caindo e eram armazenados em caixas, nas caixas que tinham na saída das máquinas. Então esse cavaco, esse retalho, ele era reaproveitado. Ele poderia voltar a ser processado para poder virar novos produtos. Então nessas 4 linhas tinha um responsável que chegava lá na linha,
pegava essas caixas cheias de retalhos de cavaco, juntava numa maior, colocava numa empilhadeira e levava para um outro setor. E nesse setor tinha uma prensa de sucata até que eles chamavam. Era uma prensa antiga, tinha uns 20 anos de idade essa prensa, e pegava todo esse resto, né, essas rebarbas, colocava na prensa e compactava, formando fardos, cubos de metal, de material de sucata não, de resto, né, de rebarba de material, e armazenava num canto. Aí chegava uma certa quantidade lá de cubos, né, de fardos de retalhos, esse monte era novamente pego por empilhadeira, levado para um setor onde dali tinha um processo de recuperação desse material para voltar a ser fundido e usar de novo como matéria-prima. Então, aí surgiu a pergunta, né? Esse processo que vocês fazem aqui de pegar esse retalho, leva para um setor, prensa, compacta, armazena num lugar e depois pega tudo isso e leva para outro setor para poder trabalhar de novo esse material, não tem como mudar isso, não tem como otimizar ou melhorar esse processo? E a resposta que alguns davam é: a gente está trabalhando assim há muito tempo, a empresa sempre esteve bem assim, então a gente vai fazendo, a gente vai pegando e vai trabalhando desse jeito, estamos tocando a vida e não tem problema nenhum. Até que um engenheiro, acho que um engenheiro de processo, um cara novo que estava na empresa, e eu estava participando de uma avaliação em um outro setor lá, mas eu acompanhei isso um pouco, e fez essa mesma pergunta, né? E começou a ver o que dava para melhorar nessa parte aí, olhando só para o processo. Ele estava tentando olhar para o processo e ver o que daria para melhorar. Então teve alguns estudos, lógico, não foi assim da noite para o dia, também não foi coisa, vamos dizer assim, que é só fácil, é só pensar e a coisa já sair, mas teve todo um estudo que foi feito. E qual que foi o final, no final o que aconteceu? Em vez de ter todo esse processo de tirar a rebarba, levar para a prensa para depois levar para outro lugar, já saía, prensava, estampava dali direto, e dali mesmo, com caixas pequenas de cada linha, esse já era transportado e levava direto para o local onde era recuperado esse material, tratado, né, e recuperado esse material para de novo virar matéria-prima. Então, eliminou etapa do processo. Eu coloquei uma aqui, mas eu nem sei se é só uma, né, porque antes era recolher os cavacos, levar para a prensa, da prensa levar para fazer os fardos da prensa, levar para a recuperação. Então já eliminou essa etapa. Era direto da estamparia para o processo de recuperação do material. Então teve vários pontos bons aí de economia e de redução do custo que chegou depois de todas as análises. Olhando para a parte da energia elétrica, teve uma redução de 2% no custo da energia para o produto final. Cada produto final, fazendo as contas, deu uma redução de 2% do consumo de energia. Pode ser pouco aqui, mas a gente está falando de um processo que foi melhorado na fábrica. Então, só aí, para ter uma ideia de como foi o ganho, eliminou o processo de recolher o material na prensa, nas estamparias, eliminou o processo de levar até o local da prensa, então já não teve mais esse transporte, teve economia tanto da mão de obra como economia do equipamento, do desgaste da empilhadeira nesse processo, ou do combustível da empilhadeira. Eliminou a operação da prensa, economia de energia na operação da prensa, não tem mais. E o melhor que o pessoal, principalmente o pessoal da manutenção, comemorou é que essa prensa ela foi desativada. Uma prensa antiga, né? E dava muito problema, toda cheia de gambiarra, como é que o pessoal da área técnica fala, que dava bastante problema. Então, quando melhorou esse processo, essa prensa ela foi aposentada. Então já não teve mais custo de mão de obra de manutenção, não teve mais custo de peça, não teve mais custo também da cessão do processo, né? Quando essa máquina quebrava, ela ficava parada, esse processo de recuperação dos cavacos parava. Então tudo isso teve um pouquinho da economia, tudo de uma ideia, de uma inovação que foi feita num processo que há muito tempo estava assim, muitas pessoas faziam sempre assim há anos, e não atentavam para essa mudança. E isso impactou diretamente no produto final, né? Dando
Lógico, uma margem aqui de 2% pode até pensar que é pouco, mas a gente pensa, se essa melhoria fosse feita há 5 anos atrás, o quanto acumulado de energia, de economia de energia poderia ter tido, né? Imagina se não tivesse essa ideia, como é que estaria, pode até hoje esse processo não teria essa inovação, essa ideia. Mas ainda tem muito empresário que fala que tem muito empresário, principalmente esses pequenos que eu tenho mais contato, se essa ideia não der certo, e se essa mudança não der certo, e aí? O que eu vou fazer? Eu vou arcar com prejuízo ou vou piorar o meu processo? É muito pior, o que eu vejo na minha visão, é muito pior a gente ficar estagnado e não pensar na mudança e ver que o mercado fora vai reagindo e você é engolido pela concorrência. Então pode existir o risco de não dar certo, mas nada vai ser feito assim sem muito critério. A gente precisa analisar, ver qual que é a nossa situação atual, qual que são as possibilidades de análise, né, para você ter uma mudança e ter resultado para isso e conseguir fazer essas mudanças e conseguir progredir nesse processo. E os empresários, ou até a gente mesmo que está trabalhando no dia a dia, na correria a gente não consegue enxergar algum tipo de mudança. Além de ter essa mentalidade de que está tudo rodando como sempre foi, a gente está muito preso na correria do dia a dia e essas informações acabam passando batido. A gente não consegue enxergar, mas a gente não precisa pegar mudanças muito grandes. A gente não quer reinventar a asa, a gente só quer, ou a gente não precisa reinventar a asa, a gente só precisa buscar novas formas de voar, novas formas de buscar melhoria através de mudanças, pequenas mudanças, constantes mudanças. Então, se eu fosse aqui dar uma dica, puxando aqui para a economia, para o resultado através da energia elétrica, através da eficiência da energia elétrica, é buscar entender como está a sua produção hoje. Que insumos que você usa, os seus fornecedores, se existe alguma possibilidade de melhorar a parte de fornecimento de matéria-prima ou de insumo, se você não está preso, como no exemplo que eu falei, não está preso a um fornecedor só e ter problema. Isso até me lembra que agora nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, né, teve empresas que quebraram porque não estavam preparados, realmente a crise foi muito grande, não conseguiu, e elas forneciam para outras empresas. Então imagina essa empresa que recebia o material dessa empresa que quebrou, ela tem que buscar outra alternativa no mercado. Se ela não tinha um fornecedor backup, ela passou por maus bocados. Então essa análise que eu busco é isso, tentar ver o que a gente pode buscar de pequenas melhorias do dia a dia, naquilo que é mais pequeno. E também fazer comparação com o passado, né? Como a gente estava há alguns anos atrás, como que a gente está hoje, para a gente poder ponderar aquilo que a gente pode mudar e também pode experimentar pequenas mudanças. Fazer essa comparação, você consegue experimentar pequenas mudanças e não só em economia de energia, tem muita coisa para mudar, tem muita coisa que a gente pode fazer. Para se manter no mercado, a gente precisa o tempo todo estar pensando no nosso negócio, porque a mudança é quase que uma obrigação, porque como eu falei antes, o mercado está sempre em cima, o mercado está sempre modificando, o mercado está sempre exigindo mais e melhor. Então a gente precisa pensar também assim, porque a aversão à mudança não tem mais lugar para competição. E se a gente começar a praticar pequenas mudanças e tomar gosto disso, com certeza isso vai dar ânimo para a gente buscar sempre muito mais coisas. Isso abre também a nossa mente, o leque de opções aí para poder enxergar, como foi nessa empresa que eu usei como exemplo, que lógico, essa vantagem que teve, essa mudança que teve no processo, isso encoraja as pessoas a buscarem muito mais melhorias, né? E isso é benéfico e vai manter a nossa empresa no mercado, né? E antes de acabar aqui, eu lembrei de uma outra história que também tem a ver com mudança, com o que é pequena mudança, a mentalidade de mudar e de não ficar na mesmice, não ficar na zona de conforto, fez uma empresa buscar uma alternativa para poder sair dessa crise, né, nessa pandemia também que afetou muitas empresas. É uma empresinha, uma fabriquinha pequena de sorvete.
do interior de São Paulo, que já tinha um custo elevadíssimo de conta de energia, né? Porque tem que manter muitas geladeiras, muitos freezers funcionando, isso vai uma energia absurda. Então as coisas foram piorando, né, nesse tempo de crise, e o dono não é uma pessoa, é uma pessoa até bem jovem, né, dessa pequena empresa, dessa pequena indústria. Ele estava buscando alternativa para poder reduzir um pouco os custos, para tentar se manter no mercado. Ele não queria nem aumentar a produtividade dele, ele queria se manter no mercado nesse tempo muito difícil. Então ele pesquisando e conversando, ele conseguiu, o que ele achou de alternativa foi fazer uma parceria. Uma outra empresa também da região, muito maior, que também trabalha com freezers, também trabalha com produto que tem que ser congelado, e ele buscou uma parceria onde ele alugou dois freezers desse naquela outra indústria. O que ele fez então? Ele desfez do freezer dele, ou desativou o freezer dele que ele usava para armazenar o produto dele, e começou a usar o freezer do parceiro. Então toda a produção que ele fazia, colocava nos caminhões frigoríficos e levava para essa outra indústria. Aí ele ficou com o custo do aluguel e o custo do transporte, mas era comparando com os custos de manter o freezer dele funcionando e os custos também do consumo de energia. Ele ponderou e viu que teve uma oportunidade de economia aí até passar esse período de crise, né? Então foi isso que ele fez. Ele desativou a geladeira lá, o freezer dele, utilizou um parceiro para isso e tá conseguindo, né, atravessar esse período aí, e já tá retomando o mercado dele, já está começando a voltar a ter o faturamento dele, para voltar a usar o frigorífico dele, o freezer dele. Só que é uma coisa também, já que ele passou para lá e viu que isso vale a pena, é negócio fazer isso, é preciso até ponderar se realmente vale a pena voltar. Porque se a outra empresa é maior e o custo dela o custo de manter aquele freezer ligado se dilui muito mais facilmente, não impacta tanto, é até uma ideia dele continuar com essa parceria naquela indústria e utilizar o freezer dessa indústria aí, mantendo os custos dele baixo, e vai ficar assim um custo de manutenção que também é um custo alto na empresa, e o consumo de energia elétrica, mesmo que seja de um freezer só, é um custo bastante pesado para a empresinha dele, que é pequena, e que qualquer economia que ele faça na conta de luz vai refletir e bastante no resultado dele. Bom, essa é a mensagem que eu queria passar, mostrar para vocês que as mudanças, elas, apesar de ter muita resistência, elas são quase que uma obrigação, porque se a gente quiser manter no mercado competitivo, e da nossa parte aqui é mostrar as viabilidades, o que você tem de oportunidade, mudando na parte da eficiência e na economia de energia, para poder te dar mais fôlego aí e melhorar a sua produtividade. Eu quero lembrar aqui também que a gente tem as aulas que eu estou mostrando um método, um passo a passo para você que é pequeno empresário ou responsável pela parte de energia, de consumo de energia da fábrica, onde a gente mostra como você ter melhores resultados, como você aumentar a sua lucratividade através da economia de energia. E uma vez que você tem uma economia de energia, você não está mais com desperdício, você potencializar isso, deixando mais eficiente o seu consumo de energia. Usar a energia para produzir, ter o mesmo consumo de energia para produzir mais, para ter melhores resultados. Então a gente tem uma série de aulas aí onde eu vou passando algumas dicas e algumas tarefas do que você precisa fazer, do que você precisa entender e de informações que você precisa juntar para ter as ideias, para ter as ações e obter os resultados. Então eu fico por aqui. Se você achou interessante, dá o seu joinha, dá o seu like aí, coloca suas impressões aí, as suas dúvidas nos seus comentários, e nos vemos nos próximos vídeos. Obrigado, tchau, tchau.